Dezembro de 1961, Niterói, estado do Rio de Janeiro. Aquele era um mês de festa na cidade. O Gran Circus norte-americano estendia suas tendas e prometia ser o maior espetáculo da Terra. A grande noite de estreia estava chegando com lotação máxima de ingressos vendidos. Mais de 3.000 pessoas estariam naquele local logo mais. O que era para ser felicidade se tornou terror em minutos, ferindo mais de 1.500 pessoas e matando outras quase 6 dezenas de inocentes. A causa de tudo? Vingança. Vingança, a pior das emoções humanas. Confira agora os detalhes deste caso com o Dr. Carlos de Faria, com quem converso agora. Que tragédia criminosa é essa? Isso é uma tragédia criminosa. Estou eu aqui mais uma vez falando de um incêndio. Eu particularmente tenho um apreço por esse tema. E isso aconteceu, né? Esse crime foi um crime... Nossa, proporcionalmente ele é talvez mais... Eu imaginava que o Joelma teria sido um incêndio intensíssimo, mas esse do Gran Circus norte-americano, né, Gran Circus americano, foi dramático, porque foi muito rápido. Não é? Então, vamos contextualizar. A gente está em dezembro de 1961 e o circo, esse Gran Circo norte-americano, chega em Niterói, não é? No Rio de Janeiro. E ele traz toda aquela aura do circo, né? Quando o circo chegava na cidade. Então ele fazia aquele desfile pelas ruas, tudo mais, e era um circo daqueles circos extremamente tradicionais, né? Sim. Que depois, com essa luta a favor da soltura dos animais de circo, que realmente tem um sentido, os circos foram mudando um pouco esse formato. Mas ele era um circo tradicional, porque ele tinha, por exemplo, ele tinha 60 artistas. Né? Ele tinha mais de 150 animais, ele tinha uma variedade de animais incrível, né? Era praticamente um zoológico, tinha elefante, leão, girafa, era uma coisa, né? Era o circo tradicional. Então, quando eles chegavam numa cidade, eles faziam aquele périplo, né? Passavam, faziam o desfile, os acrobatas, os palhaços vinham, todos bonitos, tudo mais. Esse circo, como eu falei, não sei se eu falei, mas vou falar de novo, ele era um dos maiores circos das Américas. Era um circo muito legal. Ele era do Danilo Stevanovic. Por que chamava norte-americano? Porque eu acho que ele circulava, né? E tinha bandeira dos Estados Unidos? Tinha. Bom, a gente está em 61, né? Então tinha um fetiche por tudo que era americano, né? Ele devia ser um circo pan-americano, digamos assim. Ele tinha artistas, aquela tradição circense, né? Artistas do mundo todo. Deveria ter muitas pessoas da América do Sul trabalhando, tudo mais, e aquele fetiche de ser americano, né? Tudo que era americano tinha um certo endosso, sim, digamos assim. Você chegou aí a circos com animais? Cheguei aí a muitos circos animais. Aliás, circo é uma coisa que eu vou até hoje, tá? Eu tenho uma coisa... Eu vejo um circo e eu tento parar o carro e eu sempre vou. E esses circos populares são os que eu mais gosto, entende? Então eu apoio muito a arte circense e a galera que ainda mantém, porque o circo, Beto, é uma coisa que está no imaginário humano, né? Ele vem lá de Roma, ele é anterior a Roma, o circo, né? E aí ele toma esse formato que é o Coliseu. Era o circo, né? Os coliseus, que tinham todos aqueles espetáculos e tal. Depois, na Idade Média, eles começam a ter esse formato que a gente conhece, que é aquela coisa dos saltimbancos, né? Daquele pessoal que andava de castelo em castelo, de feudo em feudo, montando um tipo de espetáculo, e ali começa essa tradição itinerante do circo pela Europa,
na Idade Média. E depois ele vai tomando esse contorno, né? Apesar que em Roma também já tinha essa tradição de trazer animais africanos para a exposição, né? Sendo que muitos deles eram mortos ali no espetáculo. No Coliseu mesmo, o Coliseu é um espetáculo, uma palavra... Tinham muitas mortes ali de pessoas e bichos. E eu acho que o circo, ainda bem que hoje não pode mais ter bicho. Não, né? hoje... Porque os bichos realmente Eles sofriam muito, né? Mas muito, né? E era assim, era jaulinha. Você não foi a circo com leão, essas coisas? Fui. O leão todo Eles montavam um cercado em volta do picadeiro, né? Com umas cercas móveis, eles montavam e entravam as feras. E é lógico que a gente era criança, a gente não tinha esse olhar, mas meus pais comentavam isso nitidamente. Olha o leão, tá todo macambuzo, olha a leoa, toda machucada. Eu lembro da minha mãe falando muito. O bicho machucado mesmo. Minha mãe não gostava judiado. Meus pais também não gostavam, mas a gente queria ver. A gente queria ver o bicho. Né? Porque era o ponto forte. Pular naqueles arcos. Nos arcos de fogo, tinha tudo mais. Graças a Deus isso acabou, né? Os cavalos, os chimpanzés. Eu acho que eu cheguei a ver zebra. Sim. Eu vi zebra. O show de cavalinhos era com zebras também. Os elefantes eram um clássico, né? E os elefantes eram animais que, para eles desempenharem aquele espetáculo, eles eram treinados em cima de chapas quentes, né? Então tocava uma música e eles eram condicionados em cima de chapas quentes. Então eles tocavam a musiquinha e a chapa esquentava e eles tinham que levantar os pezinhos porque a chapa estava quente. Aí quando tocava bem condicionamento, quando tocava a música de novo, eles já sabiam que eles tinham que levantar os pezinhos tal, e fazer aqueles... Que maldade. Era muito dramático. Mas nessa história do Gran Circus norte-americano, tem uma passagem de uma elefanta... Ou elefô, os dois são corretos. Ou elefô, mas tem um outro nome para ela também, que é Aloha. Para elefanta? Para elefanta. Procura aí, gente. Como? Hã? Eliá é o nome para elefanta. Nossa, ou eu vivendo e aprendendo. Por isso que eu Eliá. gosto de viver, eu aprendo sempre. Exatamente. Eliá. Então, o circo, ele era um circo grande mesmo, tá? Ele tinha os mastros deles, tinham mais de 17 metros de altura. E a lona, né, a tenda do circo, ela tinha 6 toneladas, Beto. Então era uma coisa grande mesmo. Só lá dentro cabiam 3.000 pessoas, não é isso? Exatamente. Só dentro. Fora o quê? O circo não é só aquilo. Você tem um monte de coisa ao redor. Sim, você tem um monte de coisa ao redor, então, exatamente. Só dentro desse grande circo tinham 3.000 pessoas. Isso. Eles chegam numa sexta-feira... Não, eles chegam naquela semana. Na sexta-feira é a estreia deles. No dia 15 de dezembro é a estreia deles, aquilo lota. No sábado é a mesma coisa. E no domingo, né, no terceiro dia, é o dia da tragédia. A mecânica do circo é muito assim. O que faz do circo ser muito interessante é que muitas vezes na montagem dos circos os artistas todos participam, né? E muitas vezes até os animais, tá? Os elefantes são usados para tracionar os mastros, carregar partes ali da armação toda. Então tem toda é muito colaborativo a montagem de um circo. E eles contratavam pessoas de fora, trabalhadores, né? Obviamente, uma mão de obra barata, não é? Sim. Uma mão de obra barata e não qualificada, que era para fazer esse trabalho de peão da montagem do circo. E entre essas pessoas estava o Adilson Marcelino Alves, né? O Dequinha, o famoso Dequinha, que era um cara que já tinha respondido por delito de furto, né? Ele estava ali solto e, segundo alguns, ele tinha um transtorno cognitivo, né? Que ele tinha o que eles chamavam na época de retardo, né? Ele era uma pessoa meio
estabanada. Seria hoje o quê? Um déficit de atenção? Ele poderia ter um déficit de atenção como comorbidade, mas vai se revelar muito mais, né? Vai se revelar um traço frio, impulsivo, um traço psicopata, né? Pela dimensão do que ele vai causar. E ele está nessa equipe dos trabalhadores temporários, né, para montar o circo, e parece que na montagem do circo ele comete algumas gafes, ele deixa quebrar algumas coisas, ele é meio desatento, ele quebra um espelho do camarim, dos artistas, tudo mais, e ele é posto para fora da equipe. E ele avisa que ele ia se vingar. Né? Na sexta-feira da estreia do espetáculo, ele tenta ir assistir a estreia. E ele é visto pelos funcionários, pelos seguranças, e ele é posto fora, porque tinha aquela tradição de entrar por debaixo da lona, né? Assim, as crianças corriam para tentar, tinham seguranças, mas era um circo, era uma lona. Então eles entravam, ainda mais quando o espetáculo estava no auge, que todo mundo estava prestando atenção lá para dentro, no picadeiro, né? Era a hora que o pessoal entrava. E ele foi identificado, pego e posto para fora. E no sábado foi a mesma coisa. Ele tentou ir novamente, né? E ele foi posto para correr. Identificaram ele e ele novamente reafirmou que ele, eu que ajudei a montar esse circo, vocês vão ver só, eu vou me vingar, vocês que aguardem. Ele se sentia injustiçado. Ele se sentia injustiçado, obviamente, né? Como todo bom perfil psicopata, né? Vai criando os elementos. Aí então esse cara aí, o Dequinha, ele marca com mais dois amigos, né? Deixa eu pegar isso. Cúmplices, dois comparsas, né? Que era o José dos Santos, codinome Pardal, que era um ladrão condenado e estava solto, e o Walter dos Santos, codinome Bigode. Trabalhavam também no circo? Não, eles eram amigos do Dequinha e eles se reuniram, levaram as esposas para uma roda de cachaça, né? E o Dequinha revelou a intenção dele, que ele queria se vingar desse pessoal que tinha maltratado ele, né, na montagem do circo e posto ele para fora, tudo mais, e que ele iria pôr fogo no circo. Ele anunciou que ele vai pôr fogo no circo. Mega premeditado. Mega premeditado. E aí, ele fala, e o pagamento para vocês me ajudarem nisso vai ser rodadas de cachaça. Vai ser uma pingaiada. Para que as pessoas... As pessoas toparam entrar na vibe dele. Por pinga? Por pinga. E isso mostra muito, vai delimitando o perfil psicopata dele, porque ele vai cooptando essas pessoas, né? Lembrando que o Bigode e o Pardal estavam nessa reunião com as esposas, também na cachaçada. Essas mulheres ouviram esse absurdo? Essas mulheres ouviram isso e no domingo, né, o espetáculo começava às 14h, devia ser uma matinê, começava às 14h, tinha mais ou menos umas 3 horas de espetáculo, não é? E eles foram para frente da praça onde estava o circo montado em Niterói. E outra campo. Coisa, né? Eles ficam ali bebendo e assistindo a turma chegar. Falando. E eles sem medo nenhum de falar isso para 2 pessoas. E ainda é uma coisa virar... Carlos, vamos botar um fogo ali. Como é que uma pessoa tem... com isso, não, pinga? Opa! Agora, como faz uma pessoa daquinha conseguir ter essa arrogância de fazer? É isso que me incomoda. Exatamente. É um perfil... Então, aí a gente volta a tudo que a gente sempre já falou aqui, não é mesmo? É o perfil do psicopata. Ele consegue cooptar outras mentes, né, para aderir ao plano dele. Ele seduz. Ele já era um cara que tinha esse poder de manipulação. Isso fica muito claro. Entende? Lá para frente, quando ele é pego, isso fica mais claro ainda. Sim. Então,
eles vão lá para o circo, tudo mais. E na hora então, que o circo lota e começa o espetáculo, que eles vão agir, o tal do pardal declina. Cai fora. E aí só vai o tal do bigode. E ainda as mulheres dos dois, do bigode e do pardal, elas ainda perguntam, né? Pô, mas você vai fazer isso mesmo? O circo está muito cheio, tudo mais. Isso vai dar errado, vai dar. Não, eu vou. E elas ficam ali assistindo, junto com esse pardal, e vai ele e o bigode. Entram por debaixo da lona e começam a assistir o espetáculo. E conseguem, durante o espetáculo, identificar o segurança, né, que trabalhava ali no circo, que tinha nos 2 dias anteriores posto ele para fora. É aquele cara lá, não sei o quê, foi aquele cara que me pôs para fora, tal, não sei o quê, tal. Ele falou: você tem certeza do que você vai fazer? Não, vamos. E eles derrubam, não era muita quantidade de combustível, de gasolina, ele põe, mas foi o suficiente, porque como vocês viram aí, na abertura dos anúncios do circo, os circos já tinham... Porque assim, não foi o primeiro circo que pegou fogo, obviamente, tá? Esse não foi o primeiro circo no mundo que pegou fogo. Uma coisa é um acidente, outra coisa então, esse daí crime. Mas esse foi de uma proporção imensa. É a maior tragédia do Brasil. A maior tragédia do Brasil. De criminal mesmo. Exatamente. E já, por não ser o primeiro circo a pegar fogo, e a vulnerabilidade toda do circo estava na lona, não é mesmo? E era tudo de madeira, né, cara? Madeira, exatamente. Era aquelas montagens de madeira, as arquibancadas, tudo mais. O anúncio dizia que a lona do circo era de um material de nylon, que não era inflamável. Só que não era desse material. Era bem inflamável. Era bem inflamável. Então, na hora que começa o fogo, e o fogo começa nos últimos 20 minutos do final do espetáculo, o espetáculo ele começou às 2h da tarde, o espetáculo tinha 3 horas. Você vê como eram os circos antigamente, como é a grandiosidade desse circo. Ele tem um espetáculo variadíssimo de 3 horas. E a cada 3 horas tinha um novo começando. Porque não era uma sessão só por dia. Eu acho que no domingo talvez fosse uma só, que fosse matinê. Que eu lembro de porque chegar hoje em dia são mais rápidos, porque os espetáculos... Não, estou falando da década de 70. Exatamente. Essa 61 não é tão depois. A lona, tá vendo o último show do trapézio, e quem vê o fogo pegando no canto da lona é o pessoal que está lá em cima, no trapézio. São os trapezistas que começam a gritar lá para baixo. Fogo, 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 saiam. Entendeu? E aí, quando grita fogo, aquele pânico generalizado, as pessoas rápido, correndo, né? Em 5 minutos. Comeu tudo. Em 5 minutos, comeu. Entendeu? Em 5 minutos aquilo se alastrou, começou a formar a fumaça negra, a embaçar, tóxica. As pessoas caíram, naquela correria, todo mundo correu para um lado. Aquela bancada deve ter começado porque exatamente, começou a desmontar aquilo, com as pessoas pulando, se jogando. Tinha muita criança, tá? Tinha muita criança. Então, assim, aquilo virou uma proporção, aquilo foi uma coisa absurda, porque em 5 minutos aquilo tomou conta de tudo, houve muito pisoteamento. Os mastros pegam fogo e quebram, e depois de um tempo a lona cai em chamas nas pessoas que ainda estavam ali perdidas. Nossa, entendeu? E abafa então
todo mundo. Olha, os números Só uma são... coisa, uma mistura de Boate Kiss com Joelma, né? Isso. O circo estava com a lotação cheia, né? 372. Lembra que no Joelma chegou a 200, né? 190 e alguma Foram coisa. mais? Você vai falar o número de mortos? Não é mais 372 pessoas morreram na hora, Ah, tá. ali. O número de mortos foi de 500, porque foram pessoas morrendo ao longo, porque as pessoas saíam pegando fogo pelas ruas de Niterói, ali do entorno, né? Corpos pegando fogo, as pessoas começaram a correr, não tinha água, não tinha nada, as pessoas começaram a correr para abafar aquela chama, as pessoas ficaram com 2/3 do corpo queimado e depois com as decorrências disso daí. E no meio dessa loucura, né, os animais ficaram em polvorosa. Imagino. Né? E começaram a arrebentar a jaula, e começaram a fugir. E tem o caso de uma elefanta, de uma elefoa, Tem foto aí, viu, da elefanta? né? Que no desespero das chamas, ela atravessa o picadeiro. E atrás dela, graças a ela, dezenas de pessoas conseguem se salvar. Ela fez um Porque corredor. ela abriu um corredor, né? Obviamente ela pisoteou algumas pessoas também, não é? É um elefante. Mas ela abriu um corredor e ela foi considerada uma heroína para a época, porque ela abriu esse corredor e muitas pessoas que estavam ali perdidas na fumaça seguiram o vulto da elefante. É, porque ela deve ter aberto um belo corredor. Apavorada, Até apagar, gritando. imagina o quanto ela se machucou. Ela O deve- elefante tem um couro muito forte, né? Mas lembra Mas que a caiu em lona cima tá dela, caindo tadinha. aquele material como se fosse uma... É uma cera como escaldante. se fosse aquela coisa do plástico pingando, sabe? Uma Você coisa... já viu pegando fogo, aquela plástico coisa pinga? que pinga como uma lava de vulcão. Olha, Beto, aí, né, na plateia tem várias histórias, tem um relato de várias pessoas, né, que foram ao circo. Então teve pessoas que perderam a família toda, tá? Pessoas que perderam os filhos. Dessas 500 vítimas fatais, 70% eram crianças. Nossa Senhora. Então, tem gente que perdeu a família toda ali, tem gente que perdeu os filhos, tem gente que perdeu... E pessoas ficaram muito sequeladas, né? Eu, na minha época de faculdade, na minha época de PUC, a gente tinha uma matéria que se chamava... eu não sei como está isso hoje, mas se chamava Psicologia Hospitalar. Então, nós fazíamos estágio em hospitais. Então, tinha as enfermarias que a gente escolhia para fazer um trabalho lá do semestre desse estágio. E eu me lembro que aqui na Paulista, na região da Paulista, ainda tem o prédio lá, mas não funciona mais, era o antigo Hospital Matarazzo, que era um hospital fundado pela família Matarazzo no início do século XX, e ali logo atrás, ali na Rua Itapeva, um complexo grande. Hoje ele está lá desativado, ele funciona como uma galeria, como Você uma não viu que exposição. virou aquele lugar? O que virou? A maternidade Matarazzo, o Hospital Matarazzo? Não. O lugar mais caro do mundo de São Paulo. Estão construindo 3 preservados. Tem o Rosewood, um restaurante. Ah, tá. Cara, Aquela parte do... Porque ele é uma E uma quarteirão galeria e tudo. todo. Eles estão construindo 3 torres gigantescas de porque- apartamentos de 72 trilhões de dólares. É uma coisa que absurda. beleza. Então, beleza. baratinho, né? Tá ótimo. Ele é um quarteirão inteiro, né? Que eles É pegam incrível. da E o São pré- Carlos e a- do Pinhal, a Itapeva, desce, arquitetura vai é linda. parar lá embaixo, É. quase que... Ele tem. Então, a arquitetura dele funcionava como hospital. Sim, era um Né? hospital. E atrás tinha a maternidade que já estava abandonada naquela época. Acho que é a parte que eles estão construindo as torres, que era a parte de lavanderia, cozinha, e a maternidade
que nos anos 80 já não funcionava mais. Ela já mas tinha lá na frente funcionado. também tá tudo sendo usado. Ótimo. Aceita. Então tá bom. Tudo trilhão. Mas ó, o conjunto do hospital se manteve, né? Não, o prédio eles mantiveram, mas estão mudando tudo lá. Tá. E lá Você tinha... só pode entrar com dólar ali. Ótimo. Então. Ótimo. Que bom, fico Que bom. feliz. Pra É. quem tem. Ali, o que você foi fazer? Entendo. Você era E ali Queimados, é isso? eu fui para a enfermaria de Queimados, tá? Foi uma experiência muito grande para mim isso, porque eu já tinha aquela vivência resgatando aí, que o pessoal gosta que eu conte história, eu já tinha aquela vivência do Joelma da infância, né? E aí na faculdade eu falei, poxa, agora é a minha oportunidade de ver o outro lado da história. Então eu pedi para ir para enfermaria de Queimados. E fui eu e um colega meu, o André, um beijo aí, André Fortes, que virou um grande fotógrafo. Fui eu e o André, fomos os únicos malucos que fomos para a enfermaria de Queimados. E a primeira coisa que a gente aprendeu na enfermaria de Queimado, né, é que a gente só podia ir fazer estágio à tarde, porque de manhã era o horário dos curativos. E não podia entrar ninguém na hora do curativo. Porque fazer o curativo num queimado era uma dor lancinante. Entendeu? E o queimado, ele sofre um grande problema, que, além da dor intensa, constante, que não tem droga que efetivamente amenize aquilo, ele tem dois grandes problemas. Um é o bacterial, né? Porque ele perde a proteção e você pode ter uma infecção generalizada. Exatamente. Fácil. E o outro é a desidratação, que eles desidratam de uma forma, porque a pele segura, a pele tem essa função, a pele é um órgão, né, Beto? Sim. E ela tem essa função de manter a hidratação, e eles se desidratavam muito fácil. Então a gente fez um trabalho lá. E uma das coisas que eu me lembro muito, a gente atendeu várias pessoas acamadas, muito de acidente doméstico, muita criança de acidente em fogão, né, de panela virando, tudo mais. E uma das coisas mais impressionantes da ala de Queimados é o cheiro da ala de Queimados. A ala de Queimados tem um cheiro de queimado. De carne queimada. Exatamente. Parece que tem uma estopa queimada, sabe? Um pano com uma estofa jogada no canto da sala que fica exalando um cheiro de queimado o tempo todo. É completamente impressionante. Essas pessoas que saíram do circo, voltando para o nosso caso, essas pessoas que saíram do circo em chamas, foi horrível isso, não tinha ambulância em Niterói para dar conta. Talvez hoje não tiver, talvez hoje não tivesse. Então porque você falou dos mortos. Quantos feridos no total? Sim, teve muitos feridos. Foram 1.500 feridos. 1.500 feridos. Além desses 500 mortos. Ou desses 500 mortos, tira 300, porque 200 e poucos morreram na hora. Na hora. Não, dos 275, 272 dos 500 morreram na hora. Tá? Os 500 foram morrendo ao longo. Então, desses 1.500 feridos, partes vão virando... Exatamente. É o relato dos médicos, que vai chegando... chegando 1.500 pessoas feridas. E pior é que, assim, com os mesmos problemas. Ou seja, você precisa... Tudo bem, deve ter gente que quebrou perna também, porque caiu, né? Nem todo mundo estava queimado, mas a maior parte, imagina todo mundo chegando precisando da mesma assistência. Olha, como não tinha ambulância, foi parando ali, começou a parar carros de particulares, né? Viaturinhas, caminhonetes, para ajudar a levar. E o grande hospital de Niterói, naquele momento, naquela época, era o Antônio Pedro. Ele existe até hoje. Inclusive, vou mandar um beijo para minha paciente Camila, que trabalha lá, que está aí assistindo a gente. Legal. Ela é uma grande médica no Antônio Pedro de Niterói. O Antônio Pedro estava fechado. Estava em greve. Meu Deus, acabou a greve, né? Eles arrombaram o hospital.
Eles arrombaram, eles invadiram o hospital para acabar a greve e chamaram todos os estudantes de medicina e todos os médicos. E vieram médicos do Rio de Janeiro, Da cidade, né? da cidade do Rio, atravessaram a Bahia, foram para Niterói. E ali eles começaram a ficar, inclusive o grande Ivo Pitangui. Ele foi voluntário nessa pegada, porque ele estava acabando a residência dele, né, de plástica. E ali foi uma divulgação muito grande até do próprio trabalho social da cirurgia plástica, que não é só estética, no sentido de anti-envelhecimento, mas estético no sentido de reparador e de salvador de vidas, né? Então, essas pessoas que ficaram ali foram morrendo ao longo, muitos não resistiram, muitos com o corpo todo em chamas. As pessoas entraram em dezembro e saíram para abril, maio, porque é um tratamento longo, o tratamento de queimado, tá? Porque o tratamento de queimado necessita muitas vezes, de enxerto, o enxerto é um transplante de pele, tem que pegar peles compatíveis. Inclusive o transplante, eu fiz uma série chamada Transplante, e um dos pontos mais importantes, porque a pele é um órgão, né? Sim. Então é o maior órgão do corpo. E é muito importante no transplante, eles pegam uma parte da pele da perna, que nenhum cadáver vai se ver sem pele. Não, e eles esfolam a pele. Você fala, parece que vão arrancar a pele. As pessoas não entendem muitas vezes no transplante que tem um cuidado com o cadáver. Claro. Não é assim, eles esfolam. E é muito, muito, muito importante. Você lembra na década de 80 que tinha até uma campanha para doar aqueles saquinhos de leite? Lembra que leite era Lembro, era para queimados leite A, e do leite fogo B, selvagem. Leite C, que a gente guardava, me lembro de todo mundo doando, porque era importante. Eles faziam roupinhas e jogos de cama para as pessoas que eram queimados e que tinham, ou também o pessoal do fogo selvagem, que é uma doença tropical, que a pele descama e sai. É causada por uma bactéria, se não me engano. E a pele solta. Né? E depois, quando ela cura, ela fica uma cicatriz que parece uma queimadura. Tá? É o fogo selvagem. Então a gente coletava esses saquinhos, essa campanha, para esses hospitais. Porque ajuda o queimado a poder proteger a carne, até a pele. E demora muito tempo. Demora muito tempo, nem todo implante pega. A pessoa fica toda enfaixada. Realmente é uma... Eu vi num dos casos que eu fiz lá, você põe um silicone, como se fosse um silicone, só para puxar para a pele ficar mais... hoje eles fazem assim, uma coisa assim, põe um silicone, a pele fica mais gordinha aqui em cima. Altinha. Quando tira, ele estica mais. Então, o tempo de você fazer a pele aqui, que demorava um tempo, agora com essa tecnologia, vai esticando. É muito interessante, mas é muito tempo. E não tinha banco de pele. Hoje a gente tem. Não, também 61? os bancos. Hoje a gente tem o banco de pele, inclusive hoje tem também a pele sintética, né? Sim, que parece uma luva que você põe no rosto. E dá tempo da pele ir regenerando, você vai usando isso. Naquele tempo não tinha nada disso. Então eles invadem esse hospital e montam e recrutam todo mundo. Foi uma comoção, né? O Vaticano mandou ajuda. O próprio Vaticano, foi uma comoção nacional dramática, né? Eu estava falando de 2.000 pessoas quase, que sejam quase. Niterói toda estava lá dentro, praticamente, nesses dias de circo. Se você olhar Niterói hoje, se eu não me engano, tem 400.000 pessoas. Se eu não me engano, é esse o número da população. Em 61, era muito menos. Proporcionalmente, era muita gente da cidade ali. Era bastante. Sim. Imagina. Sim. Acho que qualquer família tinha alguém que estava no circo. Com certeza. Ou alguém, a filha de uma amiga da amiga. Mas você chegava rápido a ter alguém naquele local. Então... Bom, a coisa foi tão dramática, continuando aqui, que não havia caixões.
para enterrar todo mundo. Os marceneiros fizeram plantões para fazer caixões para enterro. E tiveram que montar um cemitério no município do lado, que é São Gonçalo, para poder enterrar essas 500 pessoas. 500 pessoas num dia. Um dia para o outro. O Instituto Médico Legal não deu conta. Os corpos tiveram que ser encaminhados para frigoríficos, para câmaras frigoríficas, entendeu? Porque não deu conta. Foi 500 pessoas em 5 minutos, praticamente, tá? Naqueles dias. Então, foi uma coisa aterradora. As investigações seguiram e acabaram chegando no Dequinha, né? E dos comparsas dele, que ele delatou, obviamente, como todo bom psicopata, né? Os investigadores chegaram nele porque começaram não tem lealdade a ninguém, a cariar o pessoal do circo e falaram: teve um problema aqui. A gente nunca tem esse tipo de problema. A gente contrata 70 funcionários freela, né, para montar o circo junto, e teve um que saiu jurando morte, jurando vingança, tudo mais, e que é o fulano de tal, o tal do Dequinha. E eles foram atrás e pegaram ele. E ele confessou. Qual a graça de você se vingar se o outro não souber que a vingança é sua? Óbvio. Não tem. Se é vingança, se você não tem o prazer do outro saber que o outro está se ferrando por sua causa, você não tem o prazer. Boa. Tô errado? Tá certíssimo, é isso aí. Ele queria. Ele queria. E ele entregou os outros. Né? Ele entregou o tal do Pardal e o Bigode. E as esposas desses também. Né? Ele entregou, ele confessou que foi ele relatou exatamente isso que eu contei, que ele tinha se reunido em troca de pinga, de cachaça, e levado a gasolina e feito assim, assim, assado. Beto, você acredita que eu vi uns relatos aí, para preparar essa live nossa, que pessoas, vítimas que estavam no circo, não conseguem acreditar até hoje que tenha sido feito por alguém, que isso tenha sido causado criminosamente. Tem gente que acha que foi um acidente? Tem gente que acha que foi um curto-circuito, tem gente que acha que foi Porque coisa. As pessoas têm dificuldade de entender como uma pessoa é capaz de pôr fogo na lona de um circo lotado. Tem o pai que pega uma criança de 27 dias e faz o que faz. Por que uma pessoa não pode matar mais 1.500? O ser humano tem gente que... É porque é tanta maldade que a gente prefere acreditar que acreditar que foi um acidente. Ele até quis, mas não conseguiu fazer. Foi um acidente. Tudo combinou para ser, mas não foi ele. Imagina, não pode ser. Não pode haver tanta maldade nesse mundo. Não pode haver. Ele pode até ter jogado olho gordo, mas não pôs o fogo. Mas assim... tem vítimas que estiveram ali, que são queimados. Entendeu? Que tem queimaduras no corpo inteiro e que não conseguem conceber isso. Bom, o Dequinha pegou 16 anos. Pouco tempo, não? O Bigode pegou... Por 500 mortos? O Bigode pegou mais 16 anos. E o Pardal, que estava fora, pegou 14 anos, mais medidas de cautelares. Aquelas medidas. Porque também o cara não foi, mas sabia que ia acontecer e não avisou ninguém. E não impediu. Isso. As mulheres não pegaram nada. Que eu também acho que deviam ter pegado. Que também deviam ter pegado porque sabiam. Em 1973, esse Dequinha é assassinado dentro da penitenciária. Por questões lá deles. Porque ele foi fazer outra... Bom. Ele causa, né? Ele tem aquele déficit cognitivo, que parece que ele tinha, que chamavam de retardo na época, né? Que eu falei aqui no começo. E, obviamente, esse déficit cognitivo pode ser uma comorbidade ou pode ser aquele empobrecimento do psicopata, que a gente já viu alguns casos, que lembra, inclusive, o caso do Champinha. Nossa Senhora, mas eu estava esperando você terminar de falar. Nossa. Juro, eu estava esperando você terminar de falar, porque você descreve para mim o Champinha. É o Champinha.
Porque é aquela coisa assim, ele é tão cru como ser humano que até a maldade dele é crua.